É isso mesmo. Ora para Deus salvá-lo. Isso é muito importante. Irmãos, abra sua Bíblia em Malaquias. Aqui, lembrando que nós não estaremos aqui, né? Então, muito bem. Fica claro isso, né? Nós estaremos lá. Capítulo 2 de Malaquias. Opa! Vai ser Lisabona. Só não casou ainda os documentos dela ainda está, porque o juiz vai levar amanhã. Vamos orar pela salvação da Raíssa também. Ela se converteu, está na igreja evangélica. O pastor quer que ela case, lógico. Ela falou só que eu estou esperando o documento. Se não chegar, não vai poder dar o bebê. Então, lembrar da Raíssa nas suas orações também, viu, irmãos? Não esqueça de lembrar da Raíssa por esse bebezinho que está chegando, não é isso? E ela está grávida. Vamos lá, irmãos. Né? Depois nós conversar um pouquinho mais, irmã Guilherme. Tá. Joia. Malaquias capítulo 2, peço a você que abra a sua Bíblia e eu quero ler o versículo 6 em diante. A verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, em retidão e em iniquidade, apartou a muitos. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos, violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, e vos mostrardes parciais ao aplicardes a lei. Senhor, obrigado, Pai, por essa manhã. Abençoa-nos no ensino da Tua Palavra. Nós te louvamos, Senhor Deus, para que possamos viver de acordo com o que o Senhor tem preparado para nós, Senhor Deus. Abençoa-nos na meditação desse texto, em vivermos, Senhor Deus, de acordo com a Tua Palavra, na compreensão plena, Senhor Deus, da verdade do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o que está acontecendo no capítulo 2 de Malaquias? Os sacerdotes não estavam dando exemplo para o povo. Verdade isso, sim ou não? O que eles estavam fazendo? Está sendo parcial em aplicar as leis? Oi? Também não estava sendo exemplo. O que eles estavam fazendo com a lei? Violando. Eles estavam violando uma lei estabelecida de Deus. Nós estamos falando que eles não estavam sendo exemplo, eles estavam violando a lei, eles não estavam sendo imparciais. O que eles estavam fazendo? Aceitando ofertas impuras. Ofertas impuras eram possíveis, sim ou não? Sim? Não? Ué, sim ou não? Não, claro que não. Ofertas impuras não servem para o Senhor. Ofertas impuras ofereceram o pior, ofereceram mais ou menos para o Senhor. Não, ele é digno do melhor, não é isso? Os sacerdotes estavam violando isso. Por quê? Por que eles estavam violando? Porque eles estavam aceitando essas ofertas. Então o povo trazia as ofertas. O que eles faziam? Ministravam o sacrifício e estava tudo certo. Mas isso diante da lei de Deus estava correto, sim ou não? Claro que não. Claro que não. Só que é o seguinte. Quem estava errado? O sacerdote ou o povo? Os dois. Por que os dois?
tinha sido ensinado isso, né? Que não podia fazer isso. Mas em quem ele estava errando? O povo. Em quem ele estava errando? Faltando instrução, faltando disciplina. Sim. Não, o comportamento do povo. No que ele estava errando? Estava trazendo as ofertas impuras. Então, no coração deles, o que eles deveriam fazer? O povo. Hã? Trazer o melhor. Então, eles estavam lá diante do rebanho para ser oferecido ao Senhor. O que eles falaram? Não, isso aqui não serve. Por quê? Não serve para mim, porque é o pior para mim. Isso aqui não é o melhor. Até para mim não serve. O Senhor faz aquela comparação. Se vocês levassem para o rei, para a autoridade, se vocês levassem, eles iam aceitar isso. Eles não iam aceitar isso. Então, para eles, no coração do povo já estava errado. Por quê? Aquilo não era oferta para o Senhor, mas eles estavam trazendo. Então, estava errado. E os sacerdotes? O que eles faziam? A mediação, né? Trazia o sacrifício e fazia aquela mediação para ser aceitável ao Senhor. E no que eles estavam errando? Se era o povo que trazia? E aceitar isso. O que eles deveriam, no mínimo, chegar e falar assim: isso aqui não serve. Isso aqui não serve. Isso aqui não é bom. Isso aqui não é bom. Não é bom para você. Como é que você vai trazer para o Senhor isso? Não pode, isso está errado. Isso daqui é pecado. Sabe o que isso é ganância? Você não está trazendo para o Senhor o que é devido a Ele. Primeiro, quem é o dono do rebanho? Acabou. É isso. É isso, irmãos. Que algumas pessoas lidam com dízimos como ameaça. Eu acho tão pequeno isso. E quando Paulo fala lá em Coríntios, né, que traz voluntariamente, traz com alegria, porque o dízimo, na verdade, é uma condição de coração. Não é uma obrigação. Por isso que eu vejo, às vezes, pessoas: pastor, é 10%, é 10% do líquido, é 10% do bruto, eu desconto no imposto de renda, né? Aquela coisa. Gente, isso é pequeno. Por quê? Se você entende que Deus sustenta você, tudo é dele. Sim ou não? Então, como é que... de quem eu disse, então? De Deus. Você lida dessa forma. Ah, pastor, é 10%, então... Não. A Bíblia traz mandamentos de 10%. Eu já disse a você, houve um estudo que foi feito dos dízimos, daria entre dízimos e ofertas 33,33%. Essa é a medida. Entre as ofertas e o dízimo. É um número? O número é esse. Ah, pastor, não está 10%. Não, irmãos, nós vamos ter um estudo futuramente, espero do Senhor. Os irmãos da tesouraria até falaram comigo sobre isso, para a gente entender o dízimo. O dízimo é uma condição de coração. Assim como eles estavam ofertando, que era mais ou menos o coxo, não havia no coração deles o desejo de obedecer a Deus. Isso que era o pior. Não é à toa que o Senhor fala para os sacerdotes, o que o Senhor fala para os sacerdotes? Que eles não estavam propondo no coração o servir a Deus. Não havia uma disposição do coração deles em servir a Deus. Não é à toa que eles aceitavam essas coisas. Eles aceitavam essas coisas. Aí o irmão Messias estava começando a falar ali da parte dos sacerdotes. O que faltou? O irmão Messias adiantou ali para a gente instrução. Chegou com o animal coxo. Então, esse aqui está ofertando. Melhor que você tinha? Então, veja bem, eu estava com o animalzinho lá e, né, é que o outro já estava comprometido em vender, nasceu mais sadio, então vem cá. Deixa eu ver como você Levítico aqui. Olha o que o Senhor fala com relação aos animais que deveriam ser trazidos. Olha a instrução do Senhor aqui. Você entendeu? Ah, entendi. Biblicamente, a instrução aqui de Levítico é para trazer o melhor. Eu não trouxe o melhor, mas o Senhor entende. O Senhor é bom, né? O Senhor entendeu o meu momento de dificuldade. Não é? Então é o seguinte: você não está obedecendo. Isso é um problema no seu coração, não é com o animal. Já estou que o texto diz que Deus não aceitaria a pessoa. Por quê? É um problema de coração, muito mais do que oferta. Então, haveria ali um ministrar do coração do sacerdote. Era a obrigação dele. Porque o versículo 7, que foi lido para os irmãos, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem procurar a instrução. Por quê? Alguém lê o final do versículo 7. Pois é. Irmãos, há uma diferença. Claro que hoje o pastor, ele faz o papel do profeta, não sendo um profeta, literalmente falando. Sim. Porque as ovelhas buscam da instrução da sua liderança
né, a instrução. Então, faz parte do papel do pastorado ele instruir. Já que nós lemos a primeira carta de Timóteo, eu peço a você que abra lá agora também. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4. Então, enquanto você está abrindo aí, deixa a marcação em Malaquias, abre 1 Timóteo, capítulo 4. Então, essa instrução deve vir. Pode abrir 1 Timóteo, capítulo 4. Eu vou ler o capítulo anterior. Você abriu 1 Timóteo, capítulo 4, eu vou ler 1 Timóteo, capítulo 3. Fiel é a palavra, se alguém aspira o episcopado, excelente obra ao meio. Ou seja, se alguém deseja, né, o pastorado, cuidar das ovelhas do Senhor, estar à frente do rebanho de Deus, é uma excelente obra. Agora é necessário que ele seja, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se soberbeça e incorra em condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio do laço do diabo. Veja que interessante, queridos. A maioria das designações do pastor, daquele que deseja ser pastor, tem a ver com caráter. Ainda que lá os mensageiros, a instrução, lá, eles deveriam instruir, nas características do pastor, ele precisa ser apto a ensinar. É interessante que, muitas vezes, as pessoas se preocupam com alguém que é apto para ensinar, e não com as outras características, de ser irrepreensível, de ser cordato, de ser hospitaleiro. Então o pastor pode ser mal educado, não tem problema não, pode ser mal educado, mas ele ensina a Bíblia, que é uma beleza. Não, tudo bem então? Tranquilo. Não, o pastor é assim, ele não gosta muito de conviver com as pessoas, mas olha, nossa, como ele ensina. Ele tem um conhecimento assim, né? Ele não trata a mulher assim muito bem não. Pode ver, você é meio duro com ela. Mas olha, tem um conhecimento teológico, irmão. É uma benção. É uma benção. Interessante isso, queridos. Então, só um adendo aqui, né? Para prestar atenção que tem a ver com a pessoa. Lembra-se que Deus falou lá para os profetas que eles não proporam no coração isso? Não estava no coração deles isso. Precisa estar no coração. É questão de caráter para ele poder ensinar. E aí nós vamos para o capítulo 4, que eu pedi para você abrir aí da primeira carta de Timóteo. Né? Eu li para os irmãos semana passada, mas agora eu vou só pontuar aqui as características do que estava acontecendo naquele momento. Paulo começa dizendo, versículo 1, ora, o Espírito afirma expressamente, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Como abandonar a fé? Por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios. Então isso vai acontecer? Vai. Pela hipocrisia dos que falam mentiras, têm a mente cauterizada, a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos. Eles vão ter essas práticas. Esses costumes que não são bíblicos, eles vão começar a praticar. Mas eles estão fazendo isso não por causa de Deus. Eles estão obedecendo ensino de demônios. Alguns vão fazer isso. Agora, Paulo está escrevendo para Timóteo. Qual seria o papel de Timóteo agora? Por isso, irmãos, eu não sou avesso à novidade. Não sou avesso à novidade. Né? Eu só sou cauteloso. Só isso. Não precisa ser cauteloso. Às vezes, a novidade, por ser novidade, ela atrai. Às vezes ela não é boa. Então, só o fato dela atrair justifica você fazer determinadas coisas? Não justifica. Ah, pastor, por que nós não fazemos isso? Porque, julgo eu, que nós pensamos antes de fazer. Se isso ia causar um tropeço ou não.
Então são coisas que o pastor, ele precisa estar atento a isso. Paulo está alertando a Timóteo, pastor daquela igreja, olha, alguns vão abandonar a fé, vão começar a fazer proibições que não são bíblicas. Eles vão começar a ensinar coisas que não são bíblicas. Qual que é o papel de Timóteo? Não, Timóteo, deixa quieto. Uma hora certa. É isso? Olha o que o Senhor começa a dizer. Isso, até a parte ali do versículo 3, isso é o falso ensino. Agora o verdadeiro ensino. Por exemplo, Paulo dá um exemplo aqui do alimento. Ele diz aqui, olha, eles proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos. Alimentos desses que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, é recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Ou seja, eles estão ensinando, por exemplo, qual do exemplo, irmãos? Não come isso, não come aquilo, não come aquilo. Peraí, Deus criou tudo isso. Você entendendo que isso é uma criação de Deus, você entendendo que isso, né, você tendo a consciência correta de que comer isso não é pecado, isso é santificado, isso se torna separado, consagrado a Deus, então pode comer. Então essa proibição dos falsos ensinos estão sendo trazidas aí, por exemplo, não se casar, por exemplo. Então são proibições de ensinos de homens, de demônios, que não tem nada a ver com Deus. Timóteo, tem um ensino verdadeiro, que Deus criou todas as coisas e podem ser consumidas. Ou seja, então tem o falso ensino e tem o ensino verdadeiro. Aí, olha o que Paulo diz para Timóteo. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que você, Timóteo, tem seguido. Então, seja, Timóteo, tem a falsa doutrina aqui. A falsa doutrina, não come isso, daqui e tal, não pode casar, não sei o que, fazer isso. Peraí, isso aí que Deus precisa. Isso é falsa doutrina. O que Deus ensina sobre isso? Deus ensina que tudo que Ele criou, né, é bom. Não sendo recebido com ações de graça, sim. Não tem problema consumir. O bom ensino é esse. O falso ensino é esse. O que Timóteo vai fazer? Olha, igreja, seguinte. Esse tipo de ensinamento não é bíblico, não. O que a Bíblia diz? Deus criou, tal, Deus fez isso, tal, explicou, tal. Então é o seguinte, esse tipo de doutrina é errada, não vamos seguir. Você vai expor essas coisas. Porque se você expor essas coisas, você vai fazer o quê? Você vai alimentar a igreja com Bíblia. Vai alimentar com palavra da fé. Você vai alimentar com boa doutrina. Porque você fazendo isso, você vai ser bom ministro. Vamos olhar para o contexto de Malaquias? Traz o animal coxo. Não, aí, todo mundo faz isso. Não tem problema não, peraí. Essa doutrina é errada. Trazer animal impuro é contra Deus. Está contra Levítico. Isso não pode ser aceitado. Preciso ministrar no coração. Você pode estar com um problema muito grande de coração, provavelmente você está com de confiança em Deus. Então isso daqui não é para ser oferecido ao Senhor. Você volta e isso aqui no tempo nós não vamos aceitar. Nós precisamos trazer o melhor para o Senhor. O Senhor é o primogênito. É o melhor que você tem. Lembra lá de Êxodo 12? Né? Lembra-se lá do cordeiro perfeito. Ele ficava... lembra do dia da expiação, que ficava observando o cordeiro perfeito para não ter nenhuma mancha. Ficava 14 dias em observação. Por quê? Porque a gente não queria errar. Agora você está trazendo animal coxo? Não, aqui não vai aceitar. Essa instrução verdadeira estava faltando para os sacerdotes em Malaquias. Interessante que Paulo está dizendo para Timóteo que isso não é novo. Essa ideia de trazer ensino estranho ainda tem nos nossos dias, sim ou não, irmãos? Por exemplo, Salomão foi rico. É isso? Sim ou não? Quem foi rico? Foi rico, foi próspero. Logo, se você está vivendo na pobreza, você não está sendo crente igual Salomão. Você precisa ter a riqueza de Salomão. Deus prometeu isso aí. Aí, olha a sutileza de um ensino errado. Olha a sutileza. Então, Salomão foi, sim. Paulo sofreu naufrágio. E aí? Paulo disse que comeu o que vestir, ele está alegre. Qual que é a verdade disso? Qual que é o ensino bíblico?
Então, é o ministro, sendo um bom ministro, ele entender que a bênção o Senhor pode nos dar, sim. Nós podemos desfrutar. Então, o rico pode ir para o céu, sim, irmão. O rico não é só pobre, pai. Né? Então, assim, o rico convertido, amém, ele vai servir o Senhor. E o pobre, entendendo por que ele está sofrendo aquela escassez, ele vai também servir ao Senhor, compreendendo aquela situação. O ministro, ele vai distinguir, ele vai ser bom ministro e ensinar a doutrina, e não se basear pelas circunstâncias. Então, alguns estão trazendo falsos ensinos devem ser rebatidos, não podem entrar pela nossa porta. Não podem. Então, cabe ao ministro ser um bom ministro e ensinar essas coisas. Olha só, queridos. Ele precisa fazer esse papel. O que ele precisa expor? Olha o que o texto continua dizendo. Rejeita as fábulas profanas, as conversas, né, até conversas ruins, de velhas caducas, ou seja, conversa fiada. Exercita-te pessoalmente na vida com Deus, na piedade. Você, Timóteo, olha só, ao mesmo tempo que você vai instruir com boa doutrina, você vai cuidar da sua vida com Deus. Lembra da 1 Timóteo capítulo 3? A questão do caráter, da vida do ministro? Então, quando Deus fala para os sacerdotes em Malaquias, vocês não estão propondo no coração, há um problema no coração dos sacerdotes também, além de ser do povo. Então, você, Timóteo, se exercita, se esforce por viver uma vida de piedade. Você precisa fazer isso. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Ou seja, não é que ele está proibindo fazer exercício físico. Não é isso. Paulo sempre faz essa comparação de exercício físico, né? Ele esmurra o corpo, né? Ele corre, carreira da fé, ele faz sempre essa questão de exercício, né? O exercício ele vai ser bom para essa vida. Você vai cuidar do seu corpo, mas isso tem um determinado tempo. Mas a piedade não. A piedade é para a eternidade, é a sua vida com Deus. Então você vai fazer esse exercício. Ora, é para este fim. Olha o que Paulo diz, queridos. É para este fim que labutamos, nos esforçamos, sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo e Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ou seja, por causa dessa doutrina, dessa vida com Deus, desse exercício que você, Timóteo, precisa fazer, dessa doutrina boa, dessa pregação da fé, é por isso que nós labutamos. É por isso que nós labutamos, nós nos exercitamos, nós precisamos viver essa vida com Deus. É por isso que nós nos esforçamos. Aí, versículo 11. Aí, Paulo diz a Timóteo: Timóteo, abre uma assembleia se o pessoal quer ouvir essas coisas. É isso que ele diz? O que Paulo diz a Timóteo, versículo 11, irmãos? Ordena e ensina. Esse é o papel. Não terceirize, Timóteo. Os irmãos querem aprender hoje sobre dízimo? Não, você fala sobre dízimo, não. Fala sobre amor, sobre alegria. Né? Vamos falar. Não. A questão é o seguinte, Timóteo. À medida que o Espírito vai falando à igreja, que é literalmente isso que acontece, você vai ordenar essas coisas. Você vai falar, Timóteo. Você vai ensinar. É seu papel. Todo pastor, ele é um ensinador. E se ele não está ensinando, ele está ensinando que não é bom ensinar. Eita, agora eu fui agora, né? Todo pastor é ensinador. Se ele não está ensinando, ele não está seguindo uma das características do pastorado. Ele precisa ensinar. Não tem dificuldade, vai atrás, vai suar a camisa. Como Paulo diz, aquele que ministra, né, esmere-se de fazê-lo, né? Então vai suar, vai aprender, vai buscar, vai anotar, vai ler, o pastor precisa ser ensinador. Por quê? Porque diante da igreja, eu entendo que há decisões que, como, aí a diferença do estatuto, eu estou sabendo ali a hora ali, viu, irmão? Só vamos irmãos saber mais 2 minutinhos só. A questão do estatuto é importante para a nossa instituição, igreja, como igreja batista, né, a votação dos irmãos, tudo isso é importante. Estou falando que não, né? Nós traremos, se o Senhor permitir, a gente de repente, né, comprar um prédio ou ir para um outro lugar, nós vamos abrir isso para a igreja.
Mas o pastor, ele não pode ficar refém das assembleias e das decisões da comunidade. Porque senão ele fica assim, irmãos, o que vocês acham a gente vê isso? O que vocês acham a gente vê esse assunto? Aí, eu não gosto desse, pastor, eu não gosto desse. O pastor precisa ensinar a Bíblia. O pastor precisa ordenar as coisas. Deixa eu chegar para ele, irmãos, seguinte, já pensou se Paulo chega para Timóteo e fala o seguinte, olha, os irmãos lá, abre uma votação, Timóteo. Fala para eles, alguns querem casar, outros não querem casar. Vota aí. Quem acha que deve ensinar sobre casamento, levanta a mão. Quem não acha, levanta a mão. Quem fica em cima do muro, aí o voto negativo, o voto nulo, vai para aqueles que acham que deve. Não, irmão, que loucura é essa? É papel do pastor. Por isso ele precisa ter uma vida de piedade. Por isso que ele precisa perto de Deus. Porque ele precisa ensinar as doutrinas da fé. Então, aqueles sacerdotes, por que o Senhor fala que, olha, os meus descendentes de Levi, eles obedeceram, eles seguiram. Agora vocês estão violando. Ou seja, trazendo oferta impura não é para aceitar e ponto. Vocês precisam ordenar isso. Timóteo, Paulo está falando para Timóteo, ordena essas coisas. Só que Timóteo era jovem. E aí? Não, mas tem mais gente mais velha que o Timóteo na igreja. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, Timóteo, você vai se tornar padrão dos fiéis. Aonde? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Por isso que desejar o episcopado é uma excelente obra, né? Contudo, o pastor precisa entender que ele é o modelo. Irmãos, os irmãos sabem muito bem que eu sou perfeito. Eu tenho falhas. Tem duas pessoas que conhecem muito mais as minhas falhas até que vocês que estão sentados aqui na frente, né? Sabe que eu sou falho. Sabe que eu desejo acertar. Mas esse exercício de fazer o que é certo, é isso que é ser pastor. É isso que é estar à frente. Pregar é uma parte. Ensinar é uma parte. Viver é outra parte. Então, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Tem uma história que eu vi, que é interessante, diz que o pastor, né? Tem igrejas que fazem isso, né? O pastor fica durante um tempo na igreja, né? E alguns anos, aí depois vem outro pastor, né? Ele muda de igreja, é votado, se ele fica, não fica na igreja. Eu não acredito nisso, tá, irmão? Só para deixar claro para os irmãos, né? Seguinte, mas diz que o pastor chegou na igreja, e aí perguntaram ao pastor, ô pastor, está sendo eleito, né? Na igreja. O pastor só faz casamento misto? Casamento de crente com incrédulo? Falou, não faço. Não faço casamento misto, não. Aí levanta alguém na igreja. Pastor, mas aqui a igreja tem costume de fazer casamento misto. Ele, opa, então eu faço. Então eu faço. Você, cadê a convicção? Cadê o ensinar? Cadê o ordenar? Cadê o princípio de Deus? Obedece ou não obedece? Se não obedecer, está violando. Então não tem a opção de não obedecer. Tem que obedecer. Desafiador? Sim, porque vocês são os pecadores. Naturalmente nós não queremos obedecer os mandamentos de Deus. Agora Timóteo não pode ficar em cima do muro. Timóteo, você precisa ordenar e ensinar essas coisas. O Espírito expressamente já diz que vão vir esses falsos ensinos. O que compete ao pastor, Timóteo, e aos pastores? Ordenar e ensinar essas coisas. Se tornar padrão dos fiéis. Ser um bom exemplo. Seguir. É que já deu o nosso tempo. Não sei se é semana que vem, na outra semana, nós voltaremos nesse texto. Mas o versículo 14, queridos. Não te faças negligente para o dom que há em ti. É muito rico essa palavra do Senhor, porque negligente é falta de cuidado. A negligência é falta de cuidado, é falta de aplicação, é falta de exatidão, é descuido, é desleixo, é preguiça, é indiferença. Isso é negligência. Você não pode ser preguiçoso, não pode ser descuidado, ele tem que estar atento. É desafiador? Claro que é, eu sou pecador. Isso não está inerente em mim. Nossa, pastor Deus, é tudo isso? Claro que não. Exercita-te na piedade. Busque viver com Deus. Porque o seu papel você não pode negligenciar, irmão. Não pode. Falsas doutrinas vão bater na porta diretamente. Às vezes entra pelo celular, às vezes entra pela televisão.
Elas vão estar aí. Você precisa ordenar e ensinar essas coisas. Bom, vamos encerrar nossa aula aqui. Essa breve aula. Não sei se semana que vem, a próxima semana, nós vamos voltar nesse texto. Estamos caminhando para o final do período escriturístico ali. Depois nós vamos para o período intertestamentário, os 400 anos de silêncio. Depois, Novo Testamento, permitido do Senhor. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pela bênção de refletir sobre o texto de Malaquias, 1 Timóteo. Como são preciosos para nós, Senhor Deus, esses ensinos, Pai. Queremos viver de acordo com a Tua palavra. Queremos obedecer ao Senhor. Não é nosso, Senhor Deus, um poder que faça isso. Carecemos da iluminação do Teu Espírito. Carecemos de viver a fé para te honrar, Senhor Deus. Perdoa as nossas falhas. Continue, Senhor Deus, cuidando do nosso coração. E tanto a mim, Senhor Deus, como pastor dessa igreja, pastor Kevin, nos exercitemos numa vida com o Senhor. Que cada irmão seja encorajado, desafiado a ter uma vida com o Senhor. Para que de nós, Senhor Deus, parta o modelo e o exemplo. E que os irmãos sejam modelos, onde eles estiverem, para honrar o Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos para o nosso intervalo. Daqui uns 15 minutos nós retornamos.